Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia, como relacionamento, autoconhecimento e autoestima. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Para você que já está aqui e ainda não deixou sua avaliação, aproveita, deixa aí sua avaliação, vai. E também aproveita para me seguir e para compartilhar com pessoas que você considera importante saber dessas informações. Para você que já acompanha aqui, sabe que todo momento eu falo sobre relacionamento, autoestima, autoconhecimento e temas atuais, né? Hoje eu gostaria de trazer para vocês algo que eu considero muito importante e que eu trabalho muito na clínica, que são as feridas emocionais. Você sabe de que forma as feridas emocionais da sua infância acabam afetando a sua vida hoje? Muitas vezes nós não nos damos conta de como as nossas feridas emocionais, elas nos prejudicam, de como as nossas feridas emocionais, elas prejudicam o nosso relacionamento. E é interessante que quando você era criança, talvez você não percebesse isso. Hoje eu vou falar sobre um gatilho ou uma ferida que é muito comum, que é a ferida ou gatilho da explosão. Pessoas que são explosivas e não percebem o porquê, simplesmente são explosivas, principalmente no ambiente do casamento. Isso acontece porque muitas vezes você acaba durante a sua infância ou se sentindo injustiçado e calava tudo que você sentia para não expressar, porque você sabia que naquele momento que você expressasse não ia ser bem-vindo a sua forma de expressão. Então você calava todas as suas emoções para não explodir. Quando você se torna adulto, você entende que você não precisa mais calar as suas emoções, que você simplesmente pode colocar todas essas emoções para fora. E é aí que está o grande problema, porque você vai colocar essas emoções para fora de forma errada. Você vai colocar essas emoções para fora, provavelmente, dentro do seu relacionamento. E quando você faz isso dentro do seu relacionamento, o que acontece? A pessoa que está ali com você acaba sendo a vítima de tudo que você fala, de tudo que você coloca para fora. Eu entendo que muitas coisas da vida acabam sendo realmente injustas, que muitas coisas da vida não têm o sentido que deveria ter, que muitas coisas que o outro fala machuca realmente. Mas será que o que o outro fala eu preciso responder com grito, eu preciso responder com xingamentos e com explosões? Quando nós não aprendemos a gerenciar o que sentimos, normalmente nós expressamos o que sentimos da pior forma possível. E essa pior forma são as explosões. Então, quando você sente algo, é necessário você elaborar o que você sente. É necessário você pensar sobre aquilo que você está sentindo, para que você não reaja como uma criança imatura, mimada, que coloca tudo para fora sem pensar, sem nem elaborar o que você está colocando ali para fora. Então, quando você sentir algo, se questione, o que é isso que eu estou sentindo? Você se sente injustiçado pela forma como o outro te trata, você se sente injustiçado pelo que o outro fala. O que o outro fala é uma verdade sobre você? Por que você precisa responder gritando, berrando, esperneando, se não é uma verdade? De que forma você se coloca diante da vida e diante das outras pessoas? Compreender quais são os gatilhos que te geram comportamentos destrutivos, comportamentos grosseiros, que te levam a um nível de estresse extremo, é fundamental para que você não continue fazendo isso. Porque isso não é saudável para você, não é saudável para as pessoas que estão ao seu redor e ainda vai te envergonhar. E vai te fazer perder coisas que você ama. E por que esse comportamento acontece no ambiente familiar? Porque é um ambiente que você se sente mais confortável, que você se sente mais em casa. E talvez você não pense que tem alguma coisa a perder, porque no trabalho você teria o seu salário a perder. No ambiente de amizade você teria um amigo a perder. Mas e no ambiente de casa? Você tem o seu casamento a perder, você tem a sua família a perder. E muitas vezes nós não pensamos isso, porque é um ambiente que nós estamos ali muito tranquilos para poder agir como desejamos. Um outro ponto que é interessante é que muitas vezes nós gostaríamos que o outro parasse um determinado comportamento, mas nós temos o mesmo comportamento do outro. Então, como nós vamos conseguir fazer com que esse outro pare determinados comportamentos se o nosso comportamento acaba sendo igual ou reforçando ainda mais os comportamentos dele?
Se você deseja que um comportamento ele esteja estagnado, precisa começar por você. A mudança precisa começar por você. O agente de mudança precisa ser você. Você deve estar se questionando agora, Carol, como assim o agente de mudança sou eu? Como assim eu tenho que ser essa pessoa que muda? Quando nós buscamos informações, nós somos as pessoas responsáveis por trazer essa mudança para a nossa vida. O outro está na ignorância. Então você vai precisar ser esse agente de mudança. Quando você compreende as suas emoções, quando você compreende os seus comportamentos, quando você compreende as suas feridas emocionais, tudo começa a mudar, tudo começa a fazer diferença na sua vida. Você começa a compreender o que realmente faz sentido. A explosão, ela não é normal. É um mecanismo de defesa e proteção que você encontra para se defender de coisas que não te fazem bem, para colocar para fora os sentimentos que estão aí transbordando dentro de você. Entender que você não é mais criança, que esse mecanismo pode ter super servido quando você era criança e você precisava se defender e não sabia como se defender. Mas hoje ele não tem mais sentido. E a pessoa que convive com você hoje, ela não merece receber esse mecanismo. Por mais que ela tenha comportamentos que não são legais, ela não merece receber esse mecanismo. Por isso que é interessante você pensar no seu comportamento, compreender o que é que te leva a ter esses comportamentos e depois pensar em quais comportamentos você deseja ter. Porque nós podemos sim tomar consciência dos comportamentos que nós temos, decidir mudar os comportamentos que nós temos. Através dessa decisão, nós modelamos novos comportamentos que desejamos aplicar. Então a vida ela é feita de mudança. Não venha com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Você não precisa morrer assim. Você pode ser uma pessoa melhor a cada dia por você primeiro, depois pelo outro. Mas ter uma vida mais leve, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais feliz, sem tantas reclamações, sem tantos picos de estresse, é fundamental para a construção de uma nova realidade. E isso só é possível quando você se dá conta do seu comportamento. Você não é uma pessoa explosiva. Então não diga, da minha personalidade. Não, isso é uma ferida emocional que você precisa curar. Isso é uma ferida emocional que você precisa tratar. De que forma você vai tratar isso? Olhando para essa ferida, olhando para como você reagir diante dessas situações. Essa é a única forma que você tem para poder curar as suas feridas emocionais. É voltar de fato na sua infância e perceber quais foram os comportamentos que fizeram com que você agisse dessa forma. Quais foram os comportamentos que fizeram com que você tivesse essa percepção e começasse a agir de uma forma diferente. Mudar comportamentos é fundamental. Você não é mais uma criança, então você não deve agir como criança, você deve agir como um adulto. Como é que um adulto age ou reage diante de uma situação? É explodindo? Ou tendo gestão das emoções e entendendo como a postura dele pode influenciar ou desencadear outras discussões? Qual é a escolha que você faz diariamente? Não é feio quando alguém está discutindo com você, você dizer, licença, nesse momento eu não consigo conversar, eu preciso sair daqui. Porque nesse formato que você está conversando não cabe um diálogo. Sai, se retira da situação, até você aprender a ter um controle emocional diferente. Então, é necessário que você aprenda a se posicionar diante da vida, não através das suas feridas emocionais, mas através do que realmente precisa ser feito diariamente. Não permita que as suas feridas da infância afetem a sua relação hoje. Você não precisa ser o que construíram com você. Você precisa ser diferente. Você precisa ser a pessoa que você deseja ser. Uma linda sexta-feira para você. Namorem muito, aproveitem muito o final de semana, desconectem das redes sociais, fiquem literalmente juntos, porque isso faz toda a diferença. O contato faz toda a diferença. O casamento é uma decisão diária. Qual decisão você tem tomado diariamente em sua vida? Você já se perguntou isso? Fiquem com o Papai do Céu. Uma linda sexta-feira. Até sexta-feira que vem, às 6 horas da manhã. É bom te ter por aqui.